Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo, hoje, dia 20 de julho de 2023, aqui 8 horas e 1 minutinho da noite, começando mais uma live sobre fundos imobiliários e hoje especial, comentando comentários. Vocês gostam muito, a gente pega aí alguns comentários que vocês fizeram e com base nesse comentário, que às vezes tem uma pergunta também ali por detrás, a gente faz também o nosso comentário em relação a isso. Às vezes é uma pergunta, às vezes é um comentário, às vezes é alguma observação, enfim. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês neste momento, para que a gente possa, então, começar o nosso quadro Comentando Comentários. Lembrando, mais uma vez, todos vocês, que está disponível aqui uma planilha de vida financeira, uma planilha de investimentos aqui para que vocês possam acompanhar os seus investimentos. Está no link disponível aqui do vídeo. Vamos lá. O Ricardo Andrade fala 2K, né, que é 2.000. 2.000 não dá a liberdade financeira para a maioria, mas complementar bem uma aposentadoria, né, complementa bem uma aposentadoria rumo à liberdade financeira. Ricardo, concordo com você que talvez R$ 2.000 possa não parecer suficientes, mas veja, boa parte de uma renda de boa parte dos brasileiros. Então, acho que é um número importante, é um número muito bom para a grande maioria dos brasileiros. Então, me parece que é um número tangível, é um número alcançável e que, como você mesmo colocou, o conceito, né, de liberdade financeira, talvez ele é um pouco mal empregado pelas pessoas, né? A liberdade financeira não é aquela liberdade de você comprar tudo que você quer, de você poder nunca mais trabalhar, de você ter totalmente assim uma aposentadoria livre de todas as obrigações. A liberdade financeira ela vai um pouco além disso daí. Eu acho que ela permite, inclusive, que você possa seguir o seu trabalho, mas de uma maneira mais leve, mais cadenciada, usando melhor o seu tempo também para lazer, para família, para outras hobbies, para outras formas de você usar ali o seu tempo de vida além do trabalho. Então, R$ 2.000 é um bom número, atende a maioria dos brasileiros. Eu acho que é um número alcançável para boa parte deles, e que depois que você chegue lá, possivelmente você vai buscar 3K, você vai buscar 4K, 5K, e encontrar o seu padrão de vida. Eu acho que isso é o mais importante que os fundos imobiliários aí permite, você fazer um planejamento de padrão de vida frente à sua capacidade de renda passiva. Então, a grande mensagem, Ricardo, que eu quero deixar aqui para vocês vamos esquecer um pouco esse 2K. 2K pode ser muito para muita gente, pouco para algumas outras pessoas. O mais importante é você entender que o fundo imobiliário ele permite você fazer esse planejamento da renda passiva dentro da sua composição de patrimônio, tá bom? Rafael Santos, com a alta dos fundos imobiliários que continuará acontecendo, vale a pena reduzir aportes em fundos imobiliários e guardar caixa para emissões? É uma pergunta meio que é uma afirmação também. Olha, Rafael, inclusive vão ter outros questionamentos nessa linha. A gente percebeu que tem muitos comentários indo por esse caminho. A grande vantagem que eu vejo em fundos imobiliários é que sempre existem oportunidades, seja de classes, subclasses, setores, subsetores, emissões ou mercado, vamos falar assim, né, à vista, né, no home broker direto. Então, de fato, né, os fundos imobiliários subiram aí 10% praticamente nesse ano, né, pouco mais, pouco menos, em grandes números. O IFIX, né, no caso que eu estou falando. Alguns fundos que estavam parecendo grandes pechinchas, agora já parecem que estão caros. Olha, eu vou falar a verdade para você, Rafael, e para todos que nos ouvem aqui. É impressionante como isso acontece em fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário ele sai do parece que está tudo barato demais, e parece que está tudo caro demais, e volta para tudo barato demais, tudo muito rápido, né? E obviamente a impressão que todos têm que nessa alta agora ficou tudo muito caro. Não é a mesma leitura que eu tenho. Eu acho que agora os fundos imobiliários ficaram melhor precificados, mas ainda temos espaço para novas valorizações se tivermos eventos macroeconômicos se confirmando aí que passa por reformas, que passa por questões fiscais, ambiente externo, uma série de coisas, né? Mas eu concordo com você que agora você pode ser mais seletivo nos seus aportes. O que é ser mais seletivo? Enquanto há pouco tempo atrás nós tínhamos um verdadeiro mar de oportunidades, agora a gente tem que ser um pouco mais seletivo. Será que não vale a pena esperar uma emissão, fazer uma alocação ali em algum fundo que esteja um pouquinho mais ainda descontado da sua carteira? Será que não é sensato aumentar um pouquinho mais o caixa e esperar entre um mês e outro para ver aonde eu posso aportar, esperando uma oportunidade? Sim. Então, eu concordo com você, Rafael, no sentido de que agora é a hora de você ser mais seletivo. Não que você não tinha que ser antes, mas é porque antes você tinha um mar de oportunidades.
Você tinha lá 15, 20 fundos na sua carteira e muito possivelmente todos eles passavam para você aquele sentimento de oportunidades, né? E agora você já tem que ser um pouquinho mais seletivo. Você pega esses fundos aqui de logística, talvez esse ficou para trás um pouquinho dos outros, esse subiu um pouquinho mais, então esse eu vou deixar um pouquinho de lado, mas possivelmente vai ter uma emissão, ou já teve uma emissão, então eu aloquei nele, eu vou deixar ele mais quietinho um pouco. Então, a vantagem que eu vejo do fundo imobiliário é que sempre tem alguma oportunidade para você tirar ali para aproveitar os seus aportes, tá bom? O Léo Borges, eu tenho FII e ação, não tenho interesse de diversificar além do que já tenho. Porém, o valor da cota de todos os que eu tenho está bem acima do meu preço médio. Nesse caso, melhor deixar o investimento mensal em caixa e aguardar a oportunidade ou colocar em outro tipo? Você veja que a pergunta do Rafael e do Léo são muito parecidas. E por que eu deixei as duas? Porque o Léo acrescenta um ingrediente aí muito, muito complexo, que é a questão do preço médio. Cuidado, o preço médio ele serve para efeitos fiscais. O preço médio ele é importante para você ter como referência do seu dividendo com base no custo, né? O yield on cost. Mas é muito possível que as pessoas que entraram no mercado aí nesses últimos 2, 3 anos vão comprar acima dos seus respectivos preços médios. Então, se você colocar aqui uma das suas premissas, que o preço médio é o seu preço teto ou o preço teto do mercado, desculpa, mas não é assim que funciona, né? Você pode ter comprado um fundo, vou dar um exemplo aqui simbólico. Você pode ter comprado um fundo a 90 e que hoje ele esteja a 100, mas tem perspectiva de ir a 110. Então, se você deixar de aportar nesse fundo, só porque você está ancorado naquele seu preço médio lá atrás de 90, isso é muito ruim para você, porque você vai perder várias oportunidades que ainda vão continuar te gerando valor ao longo do tempo, tá? Então, eu quis deixar esse comentário do Léo Borges justamente para completar um pouco do Rafael ali em cima. Seguindo em frente, o Heitor Dantas fala assim: estou estudando alguns fundos imobiliários para investir e tenho dificuldade em achar meios para entender e conhecer as gestoras. Onde posso achar esses meios para ter um contato maior com as gestoras? Bom, o Heitor pode procurar. Eu possivelmente entrevistei grande parte dos gestores de fundos imobiliários hoje do Brasil. Então, o que eu sugeriria? Pelo menos os principais, com quase absoluta certeza, eu já tenha feito alguma entrevista com eles. Então, o que eu sugeriria? Que você buscasse entrevistas com esses gestores, para você entender um pouquinho como é que é a cabeça de cada um, como é que é o perfil de investimento de cada um. Mais ainda, eu acho que você tem total liberdade, cotista ou não. Muitas das vezes as pessoas acham que necessariamente tem que ser cotista para falar com algum gestor, e não é verdade. Você pode falar com o gestor sem ser cotista. Você pode ligar para esse gestor, mandar um e-mail, tentar um contato, uma abordagem, para falar com o RI da gestora. Então você tem um e-mail ali, você manda algumas dúvidas e pede para que o contato seja por telefone, se fosse possível, para que você pudesse entender um pouquinho mais a dinâmica da gestora. Outra possibilidade, né, uma terceira, é você tirar um dia. Eu sei que isso pode ser caro e pode ser difícil para o Heitor e para outras pessoas, mas você pode tirar ali uns 2 dias da sua rotina, né, e viajar para São Paulo, por exemplo. Barone, mas eu moro muito longe, é muito caro. Eu sei que isso pode acontecer, eu sei e entendo, mas eu acho que você teria que tentar se esforçar para acontecer isso, né? Tenta marcar um dia, 2 dias, né? Porque São Paulo é tudo muito corrido, mas às vezes as gestoras elas estão próximas uma das outras, em São Paulo ali, tudo as principais principalmente. Então você marca com 2 gestoras ali de manhã, 2 gestoras à tarde, no dia seguinte mais umas 2 ou 3 também, e você conhece pelo menos uma meia dúzia de gestores que tem fundos que você tem. Porque às vezes você tem uma gestora que tem 2, 3 fundos que você tem, na outra tem mais 2. Quando você menos perceber, você já visitou indiretamente 10 a 12 fundos imobiliários que você tem na sua carteira, que já vai te dar uma segurança muito maior. Quarta possibilidade, a gente normalmente faz eventos presenciais. Não só nós aqui, mas outros players também fazem eventos presenciais e boa parte desses gestores são convidados a participar. O que eu sugeriria? Que você tivesse também uma disponibilidade de ir até um desses eventos para que você pudesse ter algum relacionamento, entender um pouco mais ali a dinâmica de cada um e respirar um pouquinho mais aquele ar para você. Então, te dei pelo menos 4 alternativas. Algumas são muito baratas, outras são um pouco mais caras, que vai exigir viagem, transporte, e outras mais caras, porque também vai participar de eventos, etc. Mas
O que eu quero dizer é que existe pelo menos duas que não vão te custar nada no seu tempo, que é basicamente procurar entrevistas ou fazer um contato direto por e-mail solicitando um call, né, solicitando uma ligação com as gestoras. Tá bom, Heitor? Espero ter ajudado e que isso sirva para vários outros também. Eu acho que quando você considera o contato com quem cuida do seu patrimônio, isso ajuda muito a tangibilizar as suas decisões de investimentos. Tá? Então, isso é muito importante. Igual conhecer os imóveis. Conhecer os imóveis, ir lá no shopping, passar na porta de um galpão logístico, poder passar na porta de um prédio corporativo, isso ajuda muito, né, um renda urbana, isso ajuda muito na decisão de investimentos de cada um, tá bom? Tebiano, posso ter quantos FIIs eu quiser, não existe regra. Concordo, não existe regra. Não tem regra, pode ter uma diretriz. E a diretriz que eu acho que funciona para os moldes hoje do mercado de fundos imobiliários, eu vou repetir, até 20% do seu patrimônio, cerca de 8 fundos imobiliários, 10, alguma coisa assim. Entre 20% e 50% do seu patrimônio líquido alocado, estou falando de patrimônio total, né? Se você optar por ter entre 20% e 50% alocado em fundos imobiliários, um número perto de 15, 16, 17 fundos funciona muito bem. Um pouco menos, um pouco mais. E se você está falando de uma carteira mais do que 50% em fundos imobiliários, ou seja, você é claramente um investidor focado em fundos imobiliários, aí você já tem que considerar uma carteira talvez um pouco mais perto de 20, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Por que esse número? É uma regra? Não. Você pode ter quantos fundos você quiser, não é uma regra, mas é uma diretriz, porque vai te ajudar a ter um controle mais próximo, ter um acompanhamento mais próximo, não dissipar muito a sua atenção, né? E mais do que isso, eu vou falar uma coisa bem bacana que vai fazer o Tebiano aí pensar e as pessoas que nos acompanham aqui, que é muito legal. Quando você começa a ampliar demais numericamente a sua carteira, você começa a ficar muito próximo daquilo que é a média do mercado. E ao se tornar a média, você é uma pessoa um investidor que não vai agregar muito valor às suas decisões de investimentos. Você se tornou a média, que é basicamente o que um ETF faz. Não é ruim isso. Ser a média não é necessariamente ruim. Pelo contrário, ser a média até é muito bom, porque muitos podem ficar abaixo da média. Mas a minha orientação é que se você estuda um pouquinho e faz uma seleção dentre as principais opções disponíveis no mercado, você tende a ter um resultado superior à média, né? Se você entender que isso no longo prazo é importante, no mês a mês, no ano a ano, conseguir ter um resultado sempre um pouquinho, que seja ali 1% ao ano, melhor ao longo de vários anos, o juro composto vai te entregar uma diferença patrimonial e de renda passiva relevante, tá? Então fica essa sugestão aí para você, Tebiano, que não existe regra, mas tem essa diretriz aí de ter fundo de... Agora, ter fundo de menos, né? Ou seja, você acaba tendo pouquíssimos fundos. Você estuda muito e tem pouquíssimos fundos. É uma opção? É uma opção. É uma estratégia? É uma estratégia. Mas é na minha visão, uma diretriz um pouco mais desafiadora, porque no Brasil nós ainda não temos fundos tão grandes assim, ao ponto de você ter uma diversificação tão grande. Nós temos fundos de 4 bi, 5 bi, até fundos de papéis maiores do que isso, né? Mas, olhando para tijolo especificamente, sempre você vai ter um fundo que, por maior que seja, se um locatário grande sair, pode impactar 5%, 10% as receitas daquele fundo. Então, se você tem um fundo, pouquíssimos fundos, você pode estar exposto a riscos direcionais. Agora, se a gente tivesse 10 fundos multibilionários, multi imóveis, multi locatários, ao ponto de locatários entrarem e saírem assim ao longo da semana e não ser sequer necessária a comunicação de um fato relevante, né? E você deixaria para comunicar tudo de uma vez só, num relatório gerencial, eu acho que aí sim a gente poderia pensar numa carteira numericamente menor, pensando num número ali entre 5 e 10 fundos, tá? Mas eu acho que ainda nós não temos maturidade de mercado para isso. Quiçá um dia, né? Quem sabe a gente um dia pode chegar nesse nível. Funny Animals, se eu não participar das emissões, meu patrimônio será diluído. Por quê? Cuidado com isso, tá? Vamos imaginar aqui. A palavra diluição, acho que ela talvez seja um pouco mal empregada diante do mercado de fundos imobiliários, porque diluição é uma palavra muito agressiva e ela causa uma sensação sempre muito ruim. Então, eu vou partir do pressuposto que que a emissão não está sendo feita abaixo de valor patrimonial. Porque se a emissão... Acho que eu estou tendo uma instabilidade de internet aqui. Acho que voltou. Vamos lá, deixa eu retomar o raciocínio aqui, que a internet tinha dado uma oscilada.
A palavra diluição, às vezes, eu acho que ela é mal empregada. Então, deixa eu explicar por que eu vejo isso. Né? Isoladamente, se você tem uma emissão abaixo de valor patrimonial, ela causa efeitos dilutivos ruins, porque ela vai ter realmente uma transferência de patrimonial que você estava, que você já estava carregando para outras emissões, para outras cotas novas que estão chegando. Então, não participar de uma emissão que tem valor abaixo de valor patrimonial, ela tem efeitos dilutivos. Tudo bem, isso é uma coisa. Agora, uma emissão que esteja em linha com o valor patrimonial e os custos por fora desse patrimonial, né? Porque às vezes você tem uma oferta de valor patrimonial, mas os custos estão dentro da emissão ali, né? Do fundo, desculpe. Então ela acaba implicitamente sendo abaixo de patrimonial. Então, se você tem uma emissão no valor patrimonial e os custos por fora do fundo, ou seja, não é o fundo que está pagando aquela distribuição, mas é você que decidiu ou não participar da oferta, você que está acessando essa oferta, que está pagando por ela. Então, essa oferta, ela não tem efeito dilutivo. Então, não participar de uma oferta nesses moldes, ela não causa efeito dilutivo em você real. A Baroni causa sim, porque eu tinha uma porcentagem do fundo e agora eu tenho menos. Agora que entra a parte que eu acho que é um pouco... assim, eu acho que as pessoas criaram alguns conceitos e a gente precisa aqui explicar um pouquinho melhor. Imagina um fundo que tenha 30 milhões de cotas e você tem 500 cotas desse fundo, 1.000 cotas desse fundo. Olha, você já tem 0,00 qualquer coisa desse fundo. Então, não participar de uma oferta, você vai continuar tendo 0,00 qualquer coisa também, entendeu? Então, ela não tem um efeito dilutivo que vai causar uma mudança na sua capacidade de votar para decidir numa assembleia, na sua capacidade. Não tem esse efeito, tá? Então, é muito importante que as pessoas entendam que, às vezes, não participar de uma oferta, embora ocorra uma diluição natural, ela não tem expressividade nenhuma, ela é imaterial praticamente, ela não tem expressividade nenhuma. Agora, outro tipo de diluição que pode ocorrer e que também é preocupante é quando aquela emissão ela traz dinheiro novo que é alocado em condições piores daquele portfólio. Então, o fundo ele estava rodando num cap rate, numa taxa média de 8%, estou dando um exemplo aqui, tá? E o fundo faz uma emissão e aloca o dinheiro a 6%. Aí esse vai impactar o rendimento por cota. Você estava acostumado a receber R$1 por cota, agora você vai receber 92 centavos, 95 centavos por cota depois desta emissão que o capital foi alocado de uma maneira em condições piores do que o fundo. Então a emissão, ela não gerou valor para o cotista. O reais por cota piorou, tá? E melhorou a remuneração do gestor, etc, etc. Então, ela foi boa para ele, mas foi dilutiva do ponto de vista de rendimentos para você. Essa emissão também é ruim. Então, o que você precisa analisar? Você precisa analisar todo o cenário, todo o contexto, entender a dinâmica dos fundos imobiliários, entender que às vezes o gestor vai fazer uma gestão ativa ali que também vai agregar valor com a compra daqueles imóveis que ele está comprando, que ele está integralizando com essa nova emissão. Então tem uma série de coisas positivas que você pode ver, tem algumas séries de pontos de atenção que você pode ver e tem algumas coisas que são efetivamente ruins. Eu procurei nesse questionamento aqui do Funny Animals, né, tentar explicar todas as variações, desculpe, que possam ocorrer aí quando se fala de emissões e essa palavra diluição aparece. Porque dá-se a sensação, e me perdoa se eu estiver aqui exagerando, mas me dá a sensação por parte de algumas pessoas que toda vez quando se fala em emissão, já se vem diluição na cabeça, já é uma coisa ruim. Então, assim, o fundo está fazendo uma emissão, é ruim? Não, não é necessariamente ruim. Pelo contrário, a grande maioria das emissões, elas são positivas. Elas crescem o fundo, dilui risco, melhora rendimento, abre possibilidades de fazer uma reciclagem do portfólio, abre-se possibilidade de você fazer uma alavancagem que se gera valor, abre-se possibilidade de você criar múltiplas estratégias dentro do próprio fundo, mas também tem pontos de atenção que você tem que ter, tá? Então, cuidado para não ser binário aí, que é emissão, é diluição. Por quê? Justamente por causa disso que eu te falei. Colocou-se para aquele investidor, pessoa física comum, como eu, como você, como o Heitor, como também eu estou supondo, que eu não conheço as pessoas,
mas estou olhando aqui como as pessoas que estão nos acompanhando aqui no chat, a impressão que eu tenho é que a grande maioria de todos nós somos investidores, pessoas físicas, dentro de um contexto pulverizado de investimentos. É isso. Então, a gente tem 0,000 qualquer coisa de algum fundo imobiliário grande que vai fazer uma emissão, vai ficar maior, e eu e vocês e todo mundo que está aqui não somos necessariamente obrigados a participar de todas as ofertas. Agora, vou repetir, se ela for dilutiva efetivamente, por emissão abaixo patrimonial, por custos dentro do fundo e não por fora, né? Ou porque está integralizando operações que vão baixar o reais por cota, aí sim a gente pode colocá-la como uma emissão que potencialmente pode ser ruim, e enfim, é isso que o mercado acaba olhando também, vai fazendo uma seleção natural dentro das opcionalidades que tem. Agora, só para concluir esse raciocínio, em alguns casos, você tem realmente alocações que vão gerar uma potencialidade muito grande que muitas vezes você não consegue ver ali na hora. Então, às vezes, o gestor faz uma alocação ali que parece simples ou que não parece muito interessante, o mercado às vezes questiona, mas aí você precisa entender que tem um ciclo também, né? O gestor, ele procura fazer um investimento se olhando para um ciclo maior. Então, às vezes, um investimento que foi feito ali naquele momento pode não parecer tão interessante assim, mas é porque o gestor está tentando olhar para um ciclo um pouquinho mais longo. Eu só estou dizendo isso para completar o raciocínio, entendendo também o que está por detrás da estratégia de compra. Por isso que eu gosto de que quando se anuncia alguma aquisição, alguma coisa, eu procuro entender melhor, procuro explorar um pouco melhor a tese, a estratégia por detrás, tá bom? Fernando Lima, quem investiu em julho de 2021 e está com o PM dos FIIs lá em cima, o que fazer? Está tão alto o PM que nem a correção de preços da queda da Selic vai salvar. Excelente, excelente pergunta, que tem tudo a ver com o Rafael e o Léo. O Fernando conseguiu falar uma coisa ainda mais profunda do que o Léo disse aqui atrás. Porque agora o Fernando está com o preço de um mês e um ano específico, que é julho de 2021. Ora, Fernando, me desculpa, mas se você for pensar dessa forma, você está considerando que você investiu uma única vez em fundo imobiliário e você colocou aquele fator temporal na sua cabeça. Olha, desculpa, mas não vai funcionar. Ah, a pessoa investiu em agosto de 2014. Não dá para você considerar isso. De agosto de 2014 para cá, você já fez dezenas, centenas de novos aportes, já teve várias emissões e a vida foi seguindo e você foi acumulando mais cortes. Se você ficar com esse recorte temporal na sua cabeça, vai ser quase impossível você fazer uma gestão de investimentos em fundos imobiliários, porque talvez nesse momento de julho de 2021, um determinado fundo ou alguns fundos estavam em condições de preços que não necessariamente vão se repetir. A gente estava saindo de uma pandemia, a gente estava saindo, de uma segunda onda de pandemia lá, enfim, eu não lembro se foi mais ou menos nessa época, mas enfim, a gente tinha ainda aquelas questões de pandemia ainda ocorrendo, você tinha juros em cenário de alta e etc., inflação, um cenário muito complexo e que algumas coisas foram sendo superadas e, enfim, as condições mudaram. O contexto é outro. Santiago, vou alocando mesmo acima do meu PM. No entanto, quando ele está próximo do PVP, paro e vou de subscrições, ou numa baixa inesperada do ativo. Legal, tá vendo o comentário do Santiago? Fechou um pouco do que eu falei, né? Ele colocou ali o PM, mas ele também colocou que ele não tem problema comprar acima do PM. Legal. Só que ele olha o PVP, está acima do PM, mas está próximo do PVP, ele dá uma parada, olha para a subscrição. Desculpa, pessoal. Vou para a subscrição ou numa baixa inesperada que pode ser ter ali alguma situação. O fundo pode apresentar, os fundos podem apresentar um determinado momento de mercado, né? Pode apresentar alguma situação, enfim. Então, o Santiago meio que corroborou o que eu venho falando aí para esses outros colegas que contribuíram com seus comentários, tá bom? Dom Corleone, estou na fase de quitar minhas dívidas. Após isso, irei montar minha reserva de emergência. Legal. Só aí poderia aproveitar a próxima baixa do mercado, pois ela virá em breve. Aí eu já começo a falar. Dom Corleone, você começou bem e terminou de um jeito meio complexo aí. Estou na fase de quitar dívidas. Legal, parabéns, isso é importante. Depois vai começar a montar reserva. Legal, isso é importante. Aí você vai aproveitar a próxima baixa
que vai vir em breve, aí você já começou a criar uma coisa que já fugiu do seu controle. Enquanto você estiver quitando dívida e montando a sua reserva, você está sob o controle. Agora, qual que vai ser a próxima baixa? Quando? Com base em que você está falando? Qual que vai ser essa baixa que vai te permitir montar? Aí você vai comprar quanto? Você vai juntar dezenas de milhares de reais para aproveitar essa baixa, o mercado vai... E se essa baixa for daqui 6 meses? Você nem montou sua reserva de emergência direito. E aí, como é que fica? Então, cuidado com esse tipo de raciocínio. As coisas não acontecem com essa engrenagem que às vezes a gente acredita que acontece. Não é assim que funciona. Então, o começo da sua fala eu acho que ela é muito importante, mas a segunda fase eu acho que você poderia repensá-la. Né? Eu acho que você pode falar assim, olha, num próximo cenário, num próximo ciclo de baixa aí de mercado, eu vou iniciar a montagem da minha carteira, porém, se essa baixa não vier quando eu coloquei como premissa, que aí você tem que ter uma premissa. Você está falando que essa baixa virá em breve quando? É daqui 5 anos? Daqui 3 meses? Quando que é isso? E aí você, então, mesmo se não vier e você pode estar errado, não estou dizendo que você está ou estará. Você pode estar errado. Então, se você estiver errado, a minha orientação é que você comece a investir, porque pode ser que essa baixa, ela pode até vir, mas ela talvez não vai vir na mesma magnitude que veio a baixa de alguns anos atrás, ou alguns meses atrás. Porque às vezes ela baixa, mas em ciclos diferentes. Né? Então, você tem um IFIX aí em 3.000, quase 3.000, vamos pôr 3.200 pontos em grandes números, tá? Pode ser que quando tiver uma baixa, ela volte para 2.900, mas não vai voltar para 1.000, entendeu? Então, defina o que é essa baixa, defina qual é a sua expectativa de aportes e aí sim siga o seu plano, tá bom? Bruno, professor, sei que é um assunto bem complexo, mas se o meu custo de vida for 50% da renda e 50% da renda reinvestido, seria uma boa métrica para acompanhar a inflação, a grosso modo? Valeu. Bruno, excelente questionamento, eu te digo para você com um grau de segurança elevado, eu não posso dizer que é uma certeza absoluta, mas um grau de segurança muito elevado de que essa é uma estratégia bastante válida. Se você, em grandes números, se você consegue gerar uma renda passiva de 10 mil reais por mês, você gasta 5 mil todos os meses, e com esses 5 mil que sobram, você vai comprando mais cotas, você tende a se proteger bastante da inflação, de acordo com assim, simulações gerais que a gente já fez aí no passado, tende a ter uma proteção até grande. Até números menores do que esse, assim, de reinvestimentos, já seriam suficientes. Mas se você tiver a condição de trabalhar com 50-50, isso tende a te colocar numa posição ainda mais confortável. Tá bom? Lembrando a todos vocês, está disponível aqui no link para que vocês possam baixar a planilha de vida financeira, de investimentos. Então, acesse aqui no link da descrição do vídeo. Quero agradecer quem mandou aqui os comentários. A gente fez aqui uma seleção de 10 comentários. Foram suficientes para que a gente fizesse quase meia hora de live. A minha proposta era fazer isso. Chegamos aí em 28 minutinhos. Então, missão cumprida. Continue deixando seu comentário. Quem sabe aí, nas próximas semanas, a gente seleciona o seu comentário para que a gente possa vir aqui e falar e compartilhar com todos vocês. Um grande abraço, um bom restinho de noite. Até a próxima. Valeu!